Jesus, por que algumas pessoas dizem que Deus não existe? Às vezes não é porque elas não acreditam, às vezes é porque elas estão machucadas. Outras passaram por momentos tão difíceis que começaram a duvidar de tudo. Como assim, machucadas? Sim, meu filho, machucadas. Algumas pessoas oraram muito e acham que Deus não respondeu. Outras passaram Jesus, por que perder alguém que a gente ama dói tanto? porque o amor é algo muito forte, meu pequeno. Quando amamos alguém de verdade, essa pessoa passa a fazer parte da nossa vida. Mas quando ela vai embora, fica um vazio muito grande aqui dentro, e é difícil continuar. Eu sei, meu filho. A saudade é uma das dores mais difíceis. Jesus, eu estou impressionado com essa pessoa que está nos assistindo agora. Ela enfrenta tantas lutas, tantas dores, e mesmo assim continua de pé, com a cabeça erguida, sem desistir. Meu filho, é porque dentro dela existe uma fé inabalável. Cada vez que o mundo tenta derrubá-la, eu coloco a minha mão e a levanto novamente. Você tem 1 minuto para Deus? Só 1 minuto, para ouvir algo muito importante. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para Deus, mas passam horas perdendo tempo com coisas tão desnecessárias que não vale o seu tempo. Jesus, por que as pessoas lembram de Deus só quando algo dá errado? Porque muitas vezes Jesus, por que a gente só aprende a ser forte depois de ser quebrado por dentro? Porque algumas forças não nascem do conforto. Elas nascem da dor, daquilo que te desmonta por fora, mas te reconstrói por dentro. Mas dói tanto. Parece que tem dias em que o coração vai parar de bater, de tanto sofrer. Eu sei como é. Jesus, por que às vezes parece que tudo na vida começa a dar errado ao mesmo tempo? Porque muitas vezes, meu filho, é justamente nesses momentos que as pessoas estão sendo preparadas. Preparadas para o quê? Para algo maior do que elas imaginam. Algumas das maiores vitórias da vida nascem depois das batalhas mais difíceis. É que quando a pessoa... Os anjos queriam destruir a terra e foram impedidos por uma única palavra. Segundo a Bíblia, quando Jesus foi pregado na cruz, o inferno comemorou. Mas no céu houve tristeza e também alvoroço. 12 legiões de anjos armados se levantaram, desembainhando espadas de fogo, aguardando apenas uma palavra. Cada Jesus, é verdade que quando o Senhor foi pregado na cruz, os anjos queriam destruir tudo? Sim, pequeno. No céu houve silêncio, e os exércitos celestiais se levantaram. 12 legiões de anjos estavam prontas, aguardando apenas uma palavra. Eles queriam salvar o Senhor? Eles queriam fazer justiça. Cada golpe, cada zombaria. Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 11. No Senhor eu me refugio. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo quando o mundo parece inseguro, Deus continua sendo um lugar seguro. Mesmo quando as pessoas têm medo. Principalmente nesses momentos, meu filho. Existem momentos em que tudo parece Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 82, versículo 6. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Jesus, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada pessoa carrega um valor que muitas vezes nem percebe. Vocês foram criados por Deus e por isso não nasceram para... Jesus, tem dias em que eu acordo com um peso no peito, como se o dia já estivesse difícil, antes mesmo de começar. Muitas pessoas sentem isso, meu filho. Às vezes o coração fica cansado de carregar tantas preocupações. Mas parece que ninguém percebe. A pessoa levanta, segue o dia, mas por dentro está lutando. Jesus, hoje é domingo. Qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. Jesus, como pode uma alma ter sede? Assim como o corpo precisa de água para viver, o coração humano precisa de Deus. Muita gente tenta preencher esse... Jesus,
é verdade que 3 homens foram jogados dentro de uma fornalha de fogo, e mesmo assim, não morreram? Sim, pequeno, essa é uma das histórias mais impressionantes da fé. Naquela época, existia um rei chamado Nabucodonosor. Ele mandou construir uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos se ajoelhassem diante dele. Quem se recusasse seria jogado. Jesus, é verdade que Deus abriu o mar no meio? Sim, pequeno. Naquele dia, o povo de Israel estava fugindo do Egito. Eles tinham sido escravos por muitos anos, mas Deus decidiu libertá-los. Então, ele levantou Moisés para guiar o povo. E o faraó deixou eles irem? No começo, sim, mas depois mudou de ideia. Então, o faraó enviou seu exército inteiro atrás dele. Jesus, é verdade que um homem foi jogado em uma cova cheia de leões e não foi atacado? Sim, pequeno. Esse homem se chamava Daniel. Ele era conhecido por algo muito raro. Mesmo vivendo em um reino cheio de pessoas poderosas, Daniel nunca deixou de orar a Deus. Mas por que jogaram ele na cova? Alguns homens tinham inveja de Daniel. Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 20, versículo 4. Que ele conceda o desejo do seu coração e faça prosperar todos os seus planos. Jesus, Deus realmente se importa com os sonhos das pessoas? Ele escuta, sim. Mas Deus não olha apenas para o pedido. Ele olha também para o coração. E quando o coração... Jesus, é verdade que um menino derrotou um gigante? Sim, pequeno. Naquele tempo existia um guerreiro chamado Golias. Ele era enorme, quase 3 metros de altura. Usava uma armadura pesada e carregava uma lança gigante. Todos os soldados de Israel tinham medo dele. Ninguém queria lutar? Ninguém. Golias aparecia todos os dias e desafiava o exército. Ele gritava: Jesus, se Deus é tão poderoso, por que ele não interfere quando tanta maldade acontece? Tem pessoas sofrendo, pessoas morrendo, injustiças todos os dias. Às vezes, parece que Deus está vendo tudo isso, e mesmo assim não faz nada. Essa é uma pergunta que muitos corações fazem. Deus criou o homem com algo muito... Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Jesus, o que significa se deleitar no Senhor? Significa encontrar alegria em Deus, confiar nele, buscar a presença dele e caminhar nos caminhos que Ele... Jesus, por que quando a gente erra, mesmo que ninguém saiba, o coração não consegue ter paz? Porque o coração foi criado para viver na verdade. Mesmo quando ninguém vê o erro, a alma sente. Quando algo se afastou do caminho certo. Mas o peso que você sente não é para te destruir. É um convite para voltar. Mas Jesus, e quando o erro já aconteceu? Bom dia, Jesus. Hoje eu acordei meio estranho, sem vontade de fazer nada. Bom dia, filho. Mesmo quando o coração está cansado, o dia ainda é um presente. Mas Jesus, e quando parece que nada vai dar certo? Nem todos os dias começam leves, mas todos têm um propósito. Às vezes, o que você chama de dia difícil é só Deus te preparando para algo maior. Então, mesmo Jesus, de onde vem a força de alguém que já foi tão machucado por dentro e mesmo assim escolhe continuar sorrindo? Vem de algo que o mundo não vê. Vem da fé que ela carrega no silêncio, da esperança que não morreu, mesmo em meio às lágrimas, e do amor que ela guarda, mesmo depois de tantas decepções. Então por que ela... Boa noite, Jesus. Já é noite de terça-feira, e muitas pessoas estão chegando agora em casa, cansadas depois de um dia de trabalho e preocupações. O que o Senhor diria para quem está assistindo este vídeo agora? O Senhor pode fazer uma oração de boa noite para elas? Boa noite, Davi, e boa noite a cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Jesus, é errado eu me afastar de alguém que eu amo, para cuidar da paz do meu coração? Filho, nem todo afastamento é falta de amor. Às vezes é sabedoria. Quando algo começa a roubar a paz que Deus colocou dentro de você, dar um passo para trás. Pode ser a forma de proteger aquilo que é sagrado no seu coração. Mas Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, isso quer dizer
Que eu posso fazer qualquer coisa? Não exatamente, filho. Significa que, com Deus, você tem força para enfrentar qualquer situação. Mesmo quando parece Jesus. É verdade que quando o Senhor foi pregado na cruz, os anjos queriam destruir tudo? Sim, pequeno. No céu houve silêncio, e os exércitos celestiais se levantaram. 12 legiões de anjos estavam prontas, aguardando apenas uma palavra. Eles queriam salvar o Senhor? Eles queriam fazer justiça. Cada golpe, cada zombaria. Jesus, o Senhor poderia dar um abraço em alguém, para mim, que está no céu, e dizer que eu sinto tanta falta dela. É claro que eu posso, meu filho, mas me diga, por que o seu coração está pedindo isso agora? É que eu sinto tanta saudade, e eu não alcanço o céu daqui. Queria que Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 16, versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Jesus, o que significa Deus ser a nossa herança? Significa que Deus é o bem mais precioso que alguém pode ter. Não é sobre dinheiro, não é sobre bens,